Boa noite, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano. Vamos continuando aqui com o Evangelho, mas antes disso, nesse dia especial para nós aqui brasileiros, dia de eleição, que a gente possa estar vibrando muito intensamente pelos candidatos a todos os cargos, que ocupem os cargos, pessoas realmente comprometidas com o objetivo de fazer o melhor que elas consigam, que haja sempre paz no nosso país, e que nós possamos estar vibrando muito favoravelmente a quem quer que vença aí as eleições, independentemente das nossas convicções. A gente tem que ser fiel, devíamos ter sido, já votamos, fiéis às nossas convicções na hora do voto, mas independentemente de quem ganhe, que a gente vibre, ore e peça muito a Deus que assista quem quer que venha ocupar os cargos. Então assim a gente é uma forma da gente estar exercitando a paciência, que é uma parte do tema que a gente vai abordar hoje, desse capítulo que a gente já vem vendo, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu vou retomar só um trechinho de uma mensagem de um espírito amigo falando sobre a paciência, porque a gente precisa ter paciência, porque nada como o tempo, o trabalho, fazer a nossa parte, Então, pegando esse gancho aí, dia da eleição, a gente tem que fazer a nossa parte, orar, confiar e ter paciência de que o resultado para o bem vai acontecer no tempo certo, conforme a gente esteja procurando fazer aquilo que a nossa consciência aponta como sendo o certo, Então, a gente vai aqui pegar hoje esse tema, um pedacinho só da paciência, para a gente falar um pouco a respeito desse livro, essa obra maravilhosa aqui de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, achei que esse tema tem tudo a ver com esse dia, com esse momento, com esse clima que estamos vivendo aí no nosso país, Que a gente saiba ser paciente, aprenda a ter paciência, e aí a gente vai fazer aquela leitura para a gente ver como que a paciência vem permeando aí os passos da pátria do Evangelho, Assim como precisamos ser, como que esses espíritos que escolheram o Brasil para ser a pátria do Evangelho, eles são pacientes e estão sempre ali aguardando os desfechos e trabalhando para que o melhor se dê. Bom, então vamos ao texto aqui do Evangelho. Eu não vou ler inteiro porque eu quero me aprofundar na leitura do livro aqui, tá? Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A gente vai ler só esse trecho, que já nos diz, para a gente saber suportar até aquelas coisas que vão contra ali as nossas convicções, aquelas coisas que vêm bater muitas vezes o nosso orgulho, faz com que a gente se revolte, que a gente ache que seja ruim, situações que não nos agradam. Então, que sejamos pacientes desde que estejamos fazendo aquilo que acreditamos ser o certo, aquilo que acreditamos estar de acordo com as leis de Deus, que façamos, e mesmo que o resultado não seja aquele que a gente espera imediatamente, que a gente seja simplesmente paciente,
Então aqui, olha, no capítulo 23 dessa obra maravilhosa, isso aqui é um tesouro, gente, esse livro é um tesouro. Eu me recordo a primeira vez que eu li esse livro aqui, que eu fiquei assim, acho que não tem quem não fique, né, no comecinho, quando vem o próprio Cristo ali, né, nas terras do Cruzeiro e fala ali, né, tudo o que estava reservado para aquelas terras pacíficas, aquelas terras abundantes e tudo mais, né? É maravilhoso. Mas a gente vai pegar aqui o capítulo 23 que fala da obra de Ismael. Então Ismael, ele pegou uma tarefa ali do próprio Cristo, de Jesus, né? Então Jesus confiou a Ismael cuidar aqui do nosso país, das terras do Cruzeiro, né? Para ser onde seria transplantada a árvore do Evangelho. Então, o que seria isso? Aqueles espíritos que haviam, né, cometido ali situações, encarnados já há muito, né, no velho mundo e tudo mais, teria um lugar para se retemperar, para recomeçar e para poder se refazer nas bases do Evangelho. Então foi escolhido um ambiente maravilhoso, que é o nosso lindo, maravilhoso Brasil, para reencarnar esses espíritos com essa oportunidade de refazimento, de reconstrução, né, e de autoiluminação. Então, nós que estamos aqui encarnados no Brasil, já vivemos certamente, né, em muitos outros lugares aí do velho mundo, né, e temos ali, a gente sabe que tivemos ali o nosso passado muito culposo, e Deus, na sua infinita misericórdia, né, vendo esses espíritos com predisposição de melhora, coloca num ambiente que favoreça ali o trabalho para que essa melhora se dê, né? E quem é o espírito que abraça essa tarefa das mãos de Jesus, né, de estar cuidando aqui desse país, né, das terras do Cruzeiro, é Ismael. E nesse capítulo 23 vai falar um pouco dessa obra, né? Então, olha, o comecinho aqui, né? Então vai falando, não sei se vai dar para ler tudo, como eu quero ler mais para o final, né? Então fala aqui, ó, o grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo tinha o Brasil a sua repercussão como era natural, né? Então aí fala que lá por volta de 1840, as falanges de Ismael, né, dentro das falanges de Ismael, encarnavam aqui, né, 2 médicos humanitários, olha, 1840, 2 médicos humanitários que eram Bento Muri e Vicente Martins, que eles fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Então, olha, 1840, né? Então, antes de Kardec começar o seu trabalho lá em Paris, lá na França, né? Então, mais para frente, aqui, olha, nas suas luminosas pegadas seguiam mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na pátria do Evangelho, né? Então a gente sabe que Hahnemann, que é um espírito que inclusive tem mensagem dele ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o pai da homeopatia, então já tinha ali os seus seguidores aqui no Brasil, né? E esses seguidores eram espíritos que faziam parte da falange de Ismael, olha só. Aí falando dos fenômenos físicos, né? Que ele até coloca aqui como os de Hydesville nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Então fala que aqui no Brasil também, em 1853, ali em Rio de Janeiro, a cidade, né, o Rio de Janeiro, já possuía um pequeno grupo de estudiosos, entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda e do Visconde de Uberaba. Em Salvador, esses núcleos de experimentação
também existiam idênticas circunstâncias. Então eram grupos ali que faziam essas reuniões de fenômenos, né? Em 1860 surge, então veja, né, como que vai começando o espiritismo ali, a raiz mesmo, no nosso Brasil. Em 1860 surgem as primeiras publicações espiritistas. Só que veja, então assim, isso em 1860 começa a surgir as primeiras publicações. Aqui no Brasil surgiu uma publicação que não foi favorável, né? Foi em 1865. Veja que em 1865 a Kardec já havia lançado os livros aí da codificação, né? Então já estava repercutindo, o codificador já estava atuando lá em Paris, né? Então, olha, e aí em 1865 foram escrever alguma coisa aqui no Diário da Bahia. Escreveram desfavoravelmente, olha. Então replicava, né? Olha, o doutor Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo Diário da Bahia a um artigo irônico de um cientista francês. Então eles publicaram aqui, replicaram, né? Um artigo irônico de um cientista francês desfavorável ao espiritismo, né, que foi publicado lá na Gazette Médicale, né, na França. Então eles pegaram esse jornal francês como fonte e publicaram aqui no Diário da Bahia, né? Essas publicações, então como Allan Kardec estava ali, né, no auge da codificação, né, 1865, quantos livros ali que já não, né, já tinha sido escrito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né, não sei a data certa dos outros, mas ele já tinha lançado aí livros importantes da codificação. Então ele estava ligado em tudo. Então ele ficou sabendo, e olha aqui as palavras, né, da forma mediúnica que Chico nos traz, como Humberto de Campos conta, que Kardec ficou sabendo dessa publicação aqui na Bahia, no Diário da Bahia. E ele ficou sabendo, e olha só que interessante isso daqui, as publicações brasileiras não passaram despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima. Ou seja, ele ficou feliz com esse artigo desfavorável que foi escrito aqui no Brasil, mas o que certamente a gente pode deduzir disso daqui? Que era um espírito que já sabia que tudo estava se encaminhando da forma como seria, né? Começa com a negação, começa porque não conhece, né? Então não conhece direito, então começa a negar, a criticar, mas era só o primeiro passo, né? Tudo viria ao seu tempo. Então, por isso que ele recebe, acredito que com satisfação. Então, Kardec soube que nas terras do Cruzeiro, ali em 1865, aqui no Brasil, soltaram uma notícia ali a respeito do espiritismo, né? Coisa interessante. Aí aqui, olha, em 1869 agora. Então, nesse ano surgira o primeiro periódico espírita brasileiro, chamado O Eco de Além Túmulo. Então, veja que é uma cronologia, por isso a paciência, vamos aguardar, né? Então, assim, aí as falanges de Ismael estavam ali atuantes, né? E o que eles fizeram? Sugeriram, então, inspirando ali, né, esses espíritos da falange de Ismael, sugeriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar no Rio um núcleo central das atividades que ficasse como órgão orientador de todos os movimentos da doutrina no Brasil. Um dos emissários de Ismael, que dispunha de maiores elementos no terreno das afinidades mediúnicas para se comunicar nos grupos particulares organizados na cidade, adotou o pseudônimo de Confúcio, sob o qual transmitia instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos. Então, um desses espíritos, ele se intitulava Confúcio, né? E ele mandava mensagens nesse pequeno grupo ali no Rio de Janeiro, que foi formado em 1869.
Em 1873, fundava-se com estatutos impressos e demais formalidades exigidas, né, ao modo mesmo de um centro espírita, o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. E nesse grupo, olha só o que acontecia, nesse grupo, nesse pequeno grupo lá, 1863, 1870, entre 1865 e 1873, nesse grupo, olha, compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez em espírito, né, óbvio, esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Olha que coisa, né? O próprio Espírito se manifestou nesse pequeno grupo. E ele fala que nem todos os espiritistas modernos conhecem, né? Essas histórias aí que ficam, né? Mas graças a esses espíritos vem trazer pra gente, olha. A realidade é que eles lutaram denodadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo, e sobretudo contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael como manancial de luz para todos os espíritos de conforto, para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Veja, obviamente, desde sempre, né, os opositores estão sempre atuando para destruir uma obra dessa. E não foi diferente com nesse grupo Confúcio, né? Então está falando aqui que as entidades das trevas começaram a atuar muito intensamente. E pelas brechas dos encarnados, né, que ele coloca aqui mais para frente, os pontos vulneráveis, o que aconteceu? O grupo acabou acabando, né? Então, o grupo Confúcio teve uma existência de 3 anos muito rápidos, né? Acabou esse grupo. Então, olha, a primeira investida das trevas ali para destruir um trabalho. Então, vamos pensando na paciência. Se desistem aqui, né? Olha, os mensageiros de Ismael fundaram sobre os escombros, né? Sobre o que sobrou desse grupo Confúcio, né? Em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de Jesus, né, de Ismael, que juntamente com Bezerra tivera sua tarefa previamente determinada do alto. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião em 1878 para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Então, né, acabaram, né, as trevas ali, conseguiram acabar com o grupo, mas das cinzas daquele grupo surge esse outro grupo aqui, a Sociedade de Estudos Espíritas de Deus. Veja como que a gente tem que ser fiel e perseverante naquilo que a gente acredita. E só com paciência a gente consegue. No seio desse redil de almas humildes e simples, esclarecidas à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritas lúcidos e sábios, como Bittencourt Sampaio, né? O que aconteceu ali nesse grupo? As entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia, e estabelecida de novo a discórdia, os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundar em 1880 a Sociedade Espírita Fraternidade. Então, pela segunda vez, os espíritos das trevas conseguem influenciar pelas nossas brechas ali e destruir aquele grupo, né? Mas as falanges de Ismael continuam ali pacientemente trabalhando, não desiste jamais. Olha, exemplo pra gente, é o que a gente tem que fazer, acreditar no que é certo e continuar fazendo, né? Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio de hostes invisíveis. Uma pleiade de médiuns curadores, notáveis pela abnegação, iniciam no Rio
o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação ia se tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível. Olha, então já estava sendo assediado de novo, tendo problemas novamente. E aí, o que vem de orientação desses espíritos aí da Pleiade de Ismael? Chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Chegou a hora de Menezes entrar em cena. Elias bate então, esse Elias é encarnado, bate então a porta generosa do mestre venerável, o que não era preciso, porque seu grande coração, de Bezerra, já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus na face da terra. Ele estava lá pronto para trabalhar. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência, então, porque ele é o presidente ali da Federação, fundada, o fundador da Federação Espírita Brasileira, e ele apazigua ali todas aquelas dissonâncias que haviam, Ele estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens, que sempre se deixava ali se envolver, como a gente viu ali várias vezes, e até hoje, As divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. Os operários espalhavam-se pelo rio, cada qual com sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz, nos ambientes da doutrina, plano esse que eles conseguiram relativamente realizar mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora no plano tangível dos trabalhos da Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje alguns ensinamentos dos Espíritos sobre Deus, o nosso Criador e Criador de tudo que existe no universo. Antes, reflitamos sobre a nossa evolução. Os Espíritos apresentam graus evolutivos diferentes. A causa dessas diferenças depende do tempo em que foram criados por Deus e do caminho que cada um de nós estamos escolhendo no decorrer das encarnações. Os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus para que evoluíssem, contribuíssem para a evolução não só de si mesmos, mas de seus semelhantes e ainda cuidar do mundo em que habita, Ser um participante, um auxílio a Deus, Um auxílio no sentido de todos estão contribuindo para a construção, do mundo, para o aperfeiçoamento de cada um, de todos e do próprio planeta em que habita. Também temos a considerar a vida em família e no trabalho, que possibilita ao homem progredir intelectual e moralmente também. Fomos todos criados simples e ignorantes e evoluiremos ao grau mais elevado que podemos atingir, e então conheceremos Deus. A caminhada é longa, o tempo parece ser incontável, mas todos chegaremos à perfeição relativa. Nós é que fazemos o nosso próprio caminho. Ou seja, podemos escolher um trajeto mais curto para encontrar a verdadeira felicidade, ou podemos duplicar, ou mesmo triplicar esse tempo pelas escolhas que fazemos. Tudo depende de nós mesmos. Temos o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que Deus não cuida de nós, não é mesmo? Como Deus nos criou? Por sua vontade. Quem é Deus? Onde Ele está?
como ele consegue saber de cada um de nós, né? Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, da primeira parte do livro, é perguntado: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, por essa resposta, temos que Deus está acima de tudo, né? É o criador de tudo que existe no universo. O espaço, as estrelas, os animais, as plantas, os planetas. Criou também as leis que regem o universo. Nós, no nosso grau evolutivo, temos dificuldade de pensar num ser com toda essa capacidade. Aqueles que não acreditam em Deus, será que se assustam com o fato de existir um ser tão perfeito e criador de tudo? Bom, não importa, né? Se é isto ou se é orgulho, todos aprenderemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A segunda pergunta, né? Pergunta de número 2, é: o que devemos entender por infinito? E a resposta é: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E na questão número 3, poderíamos dizer que Deus é infinito? E a resposta é: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. E Kardec comenta essa resposta: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria, é definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Então, não conhecemos Deus, não sabemos explicar, né? Porque também não conhecemos, né, o suficiente para ter uma explicação. Na questão número 4, a pergunta é: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E o Espírito responde: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, é muito interessante essa resposta. Tudo que temos foi feito por alguém que precisou usar algum elemento, algum produto para a realização. Se tiver uma roupa, alguém plantou o algodão, colheu, outro alguém fez o tecido, outro alguém costurou a roupa, né? Então, tudo tem ali uma causa, né? Alguém que fez alguma coisa. Então, temos o dia e a noite. Tem uma causa para essa ocorrência existir. E então, quem pode criar todo esse universo sem fim, com as leis que regem no todo e as que vigoram nas individualidades com vida e as que não têm vida? Algum ser humano pode, do nada, criar o quê, né? Kardec comenta essa questão. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Na questão número 7 deste capítulo, é questionado sobre as propriedades da matéria. Quem criou a matéria também teve que criar as propriedades dessa matéria. Afinal, as propriedades da matéria também têm uma causa. Há quem pense que tudo surgiu por acaso, e isto é comentado na questão número 8. Mas o que é o acaso? Se nós, usando nossa inteligência e competência, temos dificuldade de criar soluções para certos problemas, como o acaso que não pensa pode fazer tudo o que existe no universo demonstrando uma organização? Pensemos no nosso sistema solar. Como o acaso pode criar as leis que regem esse sistema solar? Na questão número 9, a pergunta é: onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra reconhece-se o autor.
Olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E Kardec comenta: julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais grandioso for o que ela realize, maior deve ser a causa primária. É essa inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe queira dar. Há um outro item no Livro dos Espíritos, cujo subtítulo é Os Atributos da Divindade. Nós, no estágio evolutivo que estamos, não podemos compreender Deus, não entendemos como Ele consegue cuidar de todos os seres do universo. Precisamos desenvolver novos sentidos e, para tanto, precisamos evoluir muito moralmente e intelectualmente. Nós poderemos compreender melhor Deus em nosso estágio evolutivo, tendo e refletindo sobre um item 37 do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, com aprovação dos espíritos superiores, não é? Esse item nos dá uma ideia de como Deus pode conhecer e auxiliar a todos os seres viventes e tudo o mais que existe. Isso é para termos uma noção, uma possibilidade de como isto pode acontecer, né? Um exemplo de possibilidade. No livro A Gênese, 36 e item 37, eu vou ler. O subtítulo desta parte do livro é A Visão de Deus. Como Deus se apresenta àqueles que o merecem ver? Ele seria visto como um foco de luz resplendente ou sob uma figura humana? E continuando a leitura, no item 7, vemos: a linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Ainda no capítulo 2 do livro A Gênese, tem um item denominado A Providência, né? Então, melhor dizendo, mesmo no item, estando ainda no item A Providência, teremos agora o item 22. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Está escrito que Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Então, nesse item 22 está escrito com outras palavras que somos impotentes para compreender a essência da divindade. O que podemos é ter uma ideia aproximativa por meio de comparações muito imperfeitas, mas auxiliam para mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, parece impossível, ou seja, parece impossível que Deus possa estar ao mesmo tempo em todos os lugares, captando o que está acontecendo com cada um de nós, com cada uma das plantas que estão, com tudo que está ocorrendo no universo, né? Então, ele faz uma comparação que podemos ver, né, uma possibilidade de que realmente isso acontece, mas se é isso que acontece, é outra história, né? Então, o item 27.
E ele fez várias comparações, Kardec, né? Mas eu escolhi uma para estarmos lendo. Então, aqui está no item 27 deste livro, A Gênese, né? No capítulo 2. Então, Kardec escreve nesse item fazendo uma comparação entre o nosso corpo e o nosso espírito, com o objetivo de nos auxiliar, como já disse, na compreensão de como Deus pode nos conhecer e saber de cada um de nós em todos os momentos. Eu vou ler o item. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, Deus, né? Como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual nosso, né? Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar, o espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Então, essa mensagem foi dada em Paris, em 1867. Eu vou ler como está escrito o nome do espírito, Kinemante. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Assim como o nosso espírito está percebendo cada parte do nosso corpo, das mãos, dos pés, dos músculos e da cabeça, cabelo, também, né, Deus está ocupando todos os lugares e percebendo o que está acontecendo com cada um de nós, né? Para compreender melhor, eu vou ler
aqui uma outra colocação sobre Deus nesse aspecto, que está no item 22 e eu não tinha lido. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. E no item 23, lemos: as propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Agora, para completar, no item 24, seja ou não assim no que o concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira é mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. O tempo já deu, então não vou poder explicar mais, mas podemos refletir um pouco mais e certamente compreenderemos, né, que Deus está em toda parte. Boa noite a todos, obrigada e que estejam em paz. Uma boa semana.